Meu nome é Javas Oliveira e hoje eu vim falar aqui um pouco sobre a seleção brasileira. Copa do Mundo se aproximando, a gente tem menos de 50 dias desde que eu estou gravando esse vídeo para o início da maior competição de seleções do mundo, né? E a seleção brasileira chega em um momento muito diferente, né? Especialmente para essa Copa de 2026. Bom, antes de qualquer coisa eu quero me apresentar, sou estudante de jornalismo. Já cheguei a fazer alguns vídeos aqui para o YouTube, mas acabei apagando. Inclusive eu estou fazendo hoje de um modelo diferente, porque essa é a ideia que eu quero trazer para o meu canal. Quero trocar uma ideia com vocês, né, falar sobre futebol, que é o assunto qual eu estudo. E aí a gente pode trocar essa ideia aqui pelo YouTube mesmo. Estou fazendo de um formato bem caseiro, mas a gente vai criando uma estrutura melhor para que a gente possa estar melhorando nos próximos vídeos essa questão do ajuste de câmera, né, posicionamento, enfim, ambiente, tudo isso. Bom, mas nessa espécie aqui de conversa mesmo com vocês, só para a gente ter algo para postar, né, para dar aquele retorno, aquele primeiro passo de volta para o YouTube, eu vou falar para vocês um pouco sobre as minhas expectativas para a seleção brasileira, como está o cenário, qual é o grupo da seleção brasileira, caso você não saiba. Deixei algumas informações aqui do meu lado e a gente vai conversando durante o vídeo. Eu diria que essa Copa do Mundo, na verdade, as últimas Copas do Mundo, eu acho que até 2006 ali, o brasileiro tinha muito aquela expectativa, porque o Brasil sempre teve seleções muito fortes no papel e, assim, futebol bem jogado também, né? Acho que o grande vexame do Brasil foi em 2006, que a gente tinha uma seleção muito forte com Kaká, né, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, enfim, grandes jogadores vivendo seu auge naquela Copa de 2026. A gente acabou sendo eliminado pela França. E aí a gente teve uma seleção ok também em 2010, com Kaká, mais uma vez sendo um dos destaques, né, camisa 10, o ataque com o Luiz Fabiano, lateral direito, Maicon, enfim. Só que o brasileiro foi perdendo um pouco desse encanto da Copa do Mundo, tanto que eu vi uma pesquisa, né, faz algumas horas atrás, né, que 51% dos brasileiros não estão animados para a Copa do Mundo, né? Isso reflete muito no desempenho da seleção brasileira nas últimas Copas. E aí o vexame de 2014 acho que foi o momento mais crítico do Brasil, assim, numa Copa do Mundo, e ainda mais pelo fato que a gente estava dentro da nossa casa, né? A Copa do Mundo foi disputada no Brasil em 14, então... E daí o Brasil não conseguiu se acertar mais. O Brasil chega para 2006 com o Carlo Ancelotti, um treinador experiente, tá? Um grande jogador, foi um grande jogador e foi um grande técnico por onde passou, né? Um técnico multicampeão, e chega para trazer toda a experiência que ele tem como treinador para a seleção brasileira. Só que já vou começar fazendo uma crítica pelo trabalho do Ancelotti, apesar de achar que é muito cedo, né? Eu entendo que ele está se preparando para a Copa do Mundo, né? O Ancelotti, ele tem esse objetivo de buscar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas eu acho que ele errou muito nas convocações que ele fez até aqui. Eu acho que ele testou muita gente e aí o Brasil chega faltando menos de 50 dias, a gente tem uma base definida, mas a gente ainda tem muitas dúvidas, como por exemplo nas laterais, né? Que é uma posição que o Brasil vem sofrendo muito, né? Então eu acho que ele deveria ter feito de outra forma essa parte de algumas posições, especialmente da lateral. Um centroavante, um camisa 9, a gente não tem ainda aquele cara certo que você sabe que vai ser o camisa 9 da seleção. Muitos falam sobre João Pedro, né, que vive grande temporada no Chelsea, mas ainda não conseguiu deslanchar na seleção, não marcou nenhum gol. Muitos falam do Endrick, que é um jogador que tem uma personalidade absurda, né? Para mim hoje ele seria a melhor escolha nessa posição. E o Brasil vem sofrendo com as lesões. O Rodrigo está de fora, o Rodrigo, que era um dos jogadores mais talentosos do atual elenco da seleção, também não vai disputar a Copa do Mundo, né? Hoje nós tivemos a notícia também, desde que eu estou gravando o vídeo aqui, que o Estevão sofreu uma lesão na coxa de grau 4, né, no Chelsea, e aí pode ser que ele fique de fora da Copa do Mundo também, né? E por incrível que pareça, na verdade, não exatamente isso, o Estevão, ele é o principal jogador dessa era Ancelotti, é o principal homem do ataque. Ele era o cara que tinha mais marcado gols, né, desde quando o Ancelotti assumiu a seleção brasileira. Um rapaz talentosíssimo, grande potencial, aquele jogador que a gente poderia esperar algo diferente, né? Não que os outros não tenham, mas a gente vinha com essa expectativa de que o Estevão poderia ser muito especial nessa Copa do Mundo e ele pode ficar de fora. Saiu da Inglaterra, veio para o Brasil, tá? Vai tratar aí, vai tentar ficar pronto para jogar a Copa do Mundo, e aí vamos ver como que vai ser essa recuperação. Agora a gente vai falar sobre o Hexa, né? O tão sonhado Hexa. A seleção brasileira é pentacampeã mundial, né? A maior seleção do mundo,
mas a gente se apegou muito com essa questão do Hexa, né? Muitos brasileiros criaram uma expectativa muito grande e aí eu acho que o trabalho foi se deixando levar, o trabalho não foi saindo positivo e o Hexa não veio e o trabalho não foi sendo desenvolvido. Então eu acho que essa Copa, todo mundo tá mais pé no chão, né? Todo mundo tá mais assim, já não criando tanta expectativa, porque a gente teve frustrações passadas e a gente está meio que voltando para uma realidade que não era da seleção brasileira, né? Como eu citei nos anos anteriores, a gente brigou muito, a seleção brasileira sempre foi favorita para vencer e hoje a gente sabe que não é dessa forma. Bom, dito isso, vou passar algumas informações para vocês aqui que eu acho importante. O Brasil está no grupo C da Copa do Mundo, tá? No grupo que tem Marrocos, Haiti e Escócia. Inclusive vai jogar nessa ordem. Vai pegar o Marrocos na estreia do dia 13 no sábado às 7 horas. Depois enfrenta o Haiti às 9h30. E daí depois joga às 7 horas novamente contra o time da Escócia. E esses vão ser os 3 primeiros jogos do Brasil na fase de grupo. Um grupo bem acessível, tá? Um grupo que o Brasil vencer todas as partidas. Um grupo que dá para vencer todas as partidas e classificar em primeiro. Todo respeito a Marrocos e Escócia, que são as duas seleções que podem tirar pontos do Brasil aí na fase de grupos. Mas eu acho que a seleção brasileira tem potencial para vencer. Agora eu quero destacar uma outra informação aqui, que a gente fala muito sobre desempenho, né, o desempenho da seleção brasileira, mas é importante destacar que as seleções costumam crescer muito durante a Copa do Mundo. E eu acho que essa é a expectativa que nós devemos ter na seleção brasileira. Pode ser que a seleção cresça durante a competição, o Vinícius Júnior, enfim, desencante, comece a desempenhar um futebol maravilhoso que ele ainda não conseguiu mostrar na seleção brasileira. Né? Temos um Bruno Guimarães, que é um meio de campo excelente também, com grande potencial. Enfim, a gente fica na expectativa, da convocação do Ancelotti também, né? Ver o que ele vai montar ali para que o Brasil possa fazer uma campanha decente nessa Copa do Mundo. Como eu falei, eu acredito que as 3 principais favoritas sejam França, Espanha e Portugal para mim nessa ordem. Ficam essas 3 seleções aí, né, que eu acho que tem chances de ir mais longe. Tem a Argentina também, né? Eu citei Portugal, mas a gente sabe que é uma seleção menos tradicional, uma seleção que costuma dar menos trabalho, mas é porque tá com um elenco muito bem montado também. Então posso escolher essas 4 aí para melhorar. Mas o Brasil tem a camisa, o Brasil tem o seu peso, tem jogadores que podem fazer a diferença e a nossa expectativa é de uma seleção bem firme e forte nessa Copa do Mundo para buscar evoluir jogo a jogo. Eu acho que é importante para a seleção brasileira evoluir jogo a jogo, mostrar o que não mostrou, jogadores foram se encaixando no decorrer da competição e você fica com uma seleção mais competitiva, né? E aí você começa a ganhar carga dentro da competição e você consegue brigar depois que você passa da fase de grupos até o mais longe que você puder, né? Acho que eu não falei os dias dos jogos, né? O Marrocos é dia 13 de junho, um dia depois da estreia da Copa do Mundo no dia 12. Enfrenta o Haiti no dia 19 de junho e fecha a fase de grupos no dia 24 contra a Escócia, tá? A Copa do Mundo será disputada em Nova York, os jogos do Brasil serão em Nova York, né? E Canadá e México também, só que o Brasil vai fazer os 3 jogos dessa fase nos Estados Unidos, né? A expectativa, como eu já disse, é brigar pelo primeiro lugar do grupo. Enfim, eu acho que é isso. A gente tem que falar um pouco sobre Neymar também, né? Quase que eu esqueci de encerrar o vídeo sem falar sobre Neymar. A gente está na expectativa de que ele venha fazer a última aparição dele em Copa do Mundo, né? Com a camisa da seleção brasileira, que seria um espetáculo, o maior artilheiro de toda a história da seleção. Eu aparentemente gosto muito do Neymar e torço para que ele esteja no grupo, mas ele vem desempenhando de uma forma muito limitada, né? A gente sabe que ele vem sofrendo com lesões há bastante tempo, jogador que não consegue desempenhar como já foi, né? Até porque tem uma idade já elevada, mas enfim. Mas eu acho que o Neymar é um cara que tem que estar no grupo, tá? Teve uma sequência de jogos interessante agora, jogando quarta e domingo, aí hoje joga, aí no final de semana não joga, mas depois já retorna também, para jogar no meio de semana. O Neymar precisa dessa sequência, ele tá numa vontade de mostrar que ele pode estar no grupo e que ele é importante para o grupo, né? Não só pelo talento que a gente sabe que ele é diferente, ele pode definir uma partida a qualquer momento com um passe, né? Com uma finalização e com toda a experiência que ele vai trazer para o grupo também. Tem jogadores que dentro do grupo da seleção brasileira vê o Neymar ali como ídolo mesmo, um cara como referência, então acho que é importante a presença dele. Vamos ver também se o Neymar vai estar na lista final. E é isso.
Como eu disse para vocês, este modelo de vídeo aqui que eu fiz é um vídeo totalmente improvisado para falar sobre o assunto, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, deixa o like, tá? E se puder falar também, dizer algo nos comentários aí que seja produtivo. O que você acha, como que vem o Brasil, quem que você acha que deve ser titular, se o Neymar deve ir ou não para a Copa, quais são as suas expectativas para a Copa, você pode estar comentando aqui embaixo também. Valeu? A gente vai estar mudando algumas coisas aqui no cenário também para gravar o vídeo de uma forma melhor, né? Câmera mais ajeitada, né? Enfim, toda aquela estrutura que um vídeo pro YouTube merece ter, mas por enquanto é isso aqui, tá? Por enquanto é isso aqui, o importante é começar a fazer o conteúdo. Valeu? Tamo junto!